Josué capítulo 11. Abra lá sua Bíblia, Josué capítulo 11. Diz a Bíblia o seguinte: quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e Axaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas. Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote-dor a oeste. Aos cananeus a leste e a oeste, e aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se reuniram e acamparam junto às águas de Merom. Para que eles se reuniram? Para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande Misrefote-maim, e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Curva a sua cabeça. Você não vai receber algumas informações aqui, eu não vou dar palestra. Você vai receber o Deus que te conhece, o Deus que sabe o seu futuro. Ele sabe tudo que você vai enfrentar. E se Ele cuida das aves do céu, se Ele cuida e veste dos lírios do campo, Ele cuida de você também. Ele ama você. O maior desejo de um pai é ver seu filho bem. Deus não tem desejo nenhum com a nossa desgraça. Deus nos ama, Deus cuida de nós. Peça para Ele falar com você nesta noite. Começa a desarmar a sua mente. Esqueça a segunda-feira, esqueça o domingo à noite, esqueça o que você vai jantar. Daqui a pouco você vai embora, você vai ter sua noite, vai ter sua semana, mas você vai embora com uma palavra. Você vai embora com o coração ardendo, você vai embora com o coração cheio. Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E quando Deus fala, nós nos levantamos. E quando Deus fala, principados e potestades saem. E quando Deus fala, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando Deus fala, não há confusão, não há luto, não há dores. Fala conosco, ó Espírito Santo. Brada no nosso ser nesta noite. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Josué tem uma árdua missão. A primeira grande missão árdua de Josué é substituir o maior líder que Israel já teve, o grande Moisés. Um homem que através de sua boca Deus enviou 10 pragas e o povo hebreu sai do Egito. Um homem que toca no mar e o mar se abre. Um homem que toca numa rocha e sai água. Um homem que ora e Deus faz cair comida do céu. Um homem que guia durante 40 anos um povo. Mas Deus sempre interrompe fases. É por isso que você não deve se acostumar com o avivamento. É por isso que você não deve fincar muito fundo as estacas. Porque Deus, em alguns momentos, Ele muda tudo. E se você for uma pessoa muito sistemática, se você for muito reativa ao diferente, você vai sofrer muito.
Porque tem horas que Deus interrompe Moisés, e junto com o final de Moisés, é o final de um avivamento. Com Moisés, Deus agia de um jeito: a nuvem se movia, o povo se movia. Durante a noite havia uma coluna de fogo para iluminar e aquecer, mas quando aquela coluna de fogo se movia, o povo seguia. Na época de Moisés, Deus se movia e o povo ia atrás. Mas aí Deus decide trabalhar diferente. Moisés morre, e Deus vai para Josué no capítulo 1 e fala: não tem mais nuvem para vocês seguirem, não tem mais coluna de fogo para vocês seguirem, agora é diferente. Onde você colocar a planta do teu pé, eu te dou a terra. Com Moisés, Deus se movia e o povo ia atrás. Com Josué, o povo anda e Deus vai atrás do povo, abençoando o que o povo está fazendo. Eu quero que você entenda que ao longo da sua vida, Deus pode mudar a forma como trabalha. Ao longo da sua vida, Deus pode decidir soprar ventos em outras direções, e a sua função é não ter medo de novidade. Eu quero declarar em nome de Jesus: você que é meio sistemático aqui, meio teimoso, meio sempre fui assim, vou morrer assim, você não pode limitar o que Deus está prestes a fazer. Agradeça a Deus pelo dia de hoje, agradeça a Deus pelas experiências que você teve ao longo da vida, mas nunca perca a sensação de estar aberto para novidade de vida. Nunca esteja reativo àquilo que Deus pode fazer, nunca. Josué tem uma responsabilidade tremenda. Deus o chama, e quando Deus o chama, Deus o habilita, Deus lhe encoraja. No capítulo 1 de Josué, Deus fala 3 vezes para ele: não tenha medo, não tenha medo, seja forte e corajoso. Então somente seja forte, seja muito forte, porque ele sabia o peso que era a batalha. E agora Josué está construindo algo que Moisés não foi capaz de fazer. Moisés não foi capaz de entrar na terra prometida. A Bíblia diz que Deus o permitiu ver. E agora Josué está indo em direção a algo que Deus decretou. O livro de Josué trata de uma conquista, uma vitória. E eu poderia aqui hoje estar pregando sobre muitas conquistas, mas no meio desta conquista existe um problema, e eu quero que você entenda algo: sempre no caminho daquilo que Deus te prometeu, você vai ter problemas. Eles estão atravessando em direção a algo que Deus prometeu, eles estão atravessando um rio, e ao longo do rio, coisas começam a acontecer para exatamente intimidar contra aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel, Deus prometeu um lugar de descanso, Deus prometeu um lugar que seria a terra deles. Há mais de 400 anos eles não sabiam o que era ter um lar, eram escravos no Egito, e depois ficaram 40 anos zigue-zagueando no deserto. Ou seja, todo aquele povo nunca soube o que é ter um lugar chamado casa, moradia, meu canto. E Deus prometeu, Deus disse: vocês vão ter um lar, vocês vão cultivar, vocês vão ter casa, vocês vão ter origem. Mas aí ao longo do caminho começa a mexer na cabeça deles, porque é assim que o diabo faz. Satanás sempre vai tentar mexer na sua cabeça, para tentar dizer que aquilo que Deus te prometeu não é bem assim como Deus prometeu. O diabo sempre vai tentar mexer na nossa cabeça para nos colocar em estado de choque. Observe, Josué recebeu a responsabilidade de alcançar aquilo que o seu antecessor não alcançou. Sabe quantas batalhas Josué teve que vencer para chegar na terra prometida? Ele enfrentou 31 batalhas. Das 31 batalhas ele venceu 30. Uma ele perdeu. E esta única que ele perdeu, Deus deu uma nova chance para ele. Ele voltou a enfrentar o mesmo inimigo e venceu. Para chegar na terra prometida, 31 reis foram destruídos. Para chegar no território que Deus prometeu, 31 batalhas. Eu quero desafiar o seu coração hoje, nesse último dia de conferência e nesse culto. Eu quero desafiar você a ficar firme na sua luta.
Eu não sei para quem eu estou pregando aqui. Talvez você veio aqui e fala, essa mensagem não é para mim. Mas Deus quer desafiar o seu coração hoje a ficar firme na sua luta. Porque toda luta que chega ao seu quintal tem um propósito. Toda batalha que se aproxima a você, os 31 reis que chegaram na frente de Josué, não era a fúria do diabo, mas era o valor do propósito. Há um valor no seu propósito. E Deus me trouxe aqui hoje, nesse último dia, para dizer, se você tem promessas de Deus, se você tem promessas e não importa a dificuldade de enxergar essas promessas se materializando, fique firme na luta. Fale bem alto, eu preciso ficar firme na luta. Fique firme, porque nada está perdido. Você só vai cumprir o propósito que Deus tem para você se você for capaz de ficar firme na luta. Só alcançará o destino se ficar firme. E essa palavra se faz necessária hoje, porque nós vivemos uma geração que aprendeu a entregar tudo de mão beijada. Ninguém luta por nada. Nós entregamos tudo de bandeja, as promessas de bandeja. Não aguentamos cara feia, não aguentamos discussão, não aguentamos perseguição. Qualquer coisa que aparece na nossa vida, a gente já entra em estado de desânimo. Não perca a sua luta, porque sem luta, sem choro, sem dores, sem suor, sem desgaste, sem ferimentos, você não vai entender o que é o cristianismo. Cristianismo não é um Deus sentado num cavalo branco, entrando numa cidade com cetro real e todo mundo se ajoelhando. Cristianismo é um Deus que vai para uma cruz, incompreendido, desprezado, zombado, ridicularizado, apanhando na cara, mas ele sabe o que ele está construindo, e ele sabe que a fúria do diabo é exatamente porque aquilo que está em jogo é muito valioso, e você não pode ser inocente, porque aquilo que está em jogo na sua vida, apesar de você falar que é bobagem, apesar de você falar não tem nada a ver, pastor, isso aí tanto faz, tanto fez, não jogue fora aquilo que Deus deu a vida por você. A sua vida é muito valiosa, a sua família é muito valiosa, a tua saúde mental é muito valiosa, o teu trabalho é muito valioso, o teu corpo é tudo valioso, e Deus manda eu te dizer, se eu declarei, fique na luta, fique na luta. A cada passo vai exigir luta. Eu fico aqui no lounge cumprimentando as pessoas, e algum chega para mim, nossa pastor, aceitei Jesus, minha vida virou um inferno. Nossa pastor, depois que eu me batizei parece que tudo piorou. E a resposta é tão simples quanto a pergunta: seria estranho se você fosse mais amado? Seria estranho se as portas se abrissem? A Bíblia diz que aqueles que servem a Deus piedosamente serão perseguidos. A nossa marca não é um Deus sentado no trono comendo vinha na boca. A nossa marca é um Cristo que se despiu da sua glória, foi chicoteado, pregado e humilhado, mas ao domingo de manhã triunfou. A sua marca não é pele lisa, a tua marca é pele cheia de cicatriz. A tua cara não é cara de príncipe maquiado, a tua cara é cara de gladiador toda inchada, e dizendo, se Deus prometeu eu fico na luta, se Deus prometeu eu fico na luta, se Deus prometeu eu fico na luta. Eu estou em minoria, mas eu fico na luta. A doença está aumentando, mas eu fico na luta. Tudo que Deus tem para você vale a pena lutar. Olha o que diz Josué 11:1. Põe aí. Só a primeira linha, leia comigo. 1, 2, 3. Tá bom. Soube disso o quê? Ele soube quem era Josué. Ele soube o que Deus estava fazendo através de Josué. Ele soube das 31 vitórias. Ele soube que Josué estava avançando em direção a propósitos de Deus. Quando o rei Jabim soube disso, você precisa ter em mente que o inferno ouvirá falar de você. Você precisa ter em mente que cada decisão cristã não vai ficar escondido. E eu não estou falando isso para você ter medo de macumba, medo de inveja. Ai pastor, não. Eu só estou dizendo para você ser inteligente. Quando o rei Jabim soube disso, você tem que ter em mente que servir a Deus piedosamente vai fazer o seu nome propagar em lugares de trevas, vai fazer o seu nome ecoar em lugares opressores.
O inferno sabe quando você está decidido a permanecer na luta. O inferno sabe quando você está decidido a não negociar o que Deus colocou na sua mão. O inferno sabe quando você decide suportar caras feias por aquilo que Deus vai fazer. O inferno sabe quando você é uma ameaça a ele. E um homem cheio de Deus é uma ameaça ao inferno. Um homem e uma mulher cheia de Deus é uma ameaça às obras do mal. Um homem e uma mulher não precisa ter dinheiro. O diabo não tem medo de carro zero. O diabo não tem medo de mansão. O diabo não tem medo de cargo na empresa. O diabo tem medo de um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Satanás não se impressiona com vocabulário. O diabo não se impressiona com conversa boa. O diabo se impressiona com quem sabe e é dependente do Todo-Poderoso. E ele vai fazer de tudo para parar o avanço. Quando o rei Jabim soube disso, e você tem que gritar hoje: eu vou fazer o que é preciso para ficar na luta. Levanta as mãos. Você vai gritar no 3: eu vou fazer o que for preciso para ficar na luta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou fazer. Eu vou fazer o que for preciso. Vamos para o texto. A Bíblia diz que eles souberam de quem era Josué. A fama de Josué começou a ecoar. E quando eles ficaram sabendo, Jabim começa a mandar carta para outros reis. Ele começa a fazer aliança. Olha lá, põe o versículo 1 de novo. Olha quantos reis ele chama. Ele chama Jobabe, ele chama Sigron, ele chama Aczaf, ele chama os reis do norte que viviam nas montanhas, ele chama Arabá ao sul de Quirenete, ele chama Cefalá de Nafote-dor, ele chama os cananeus a leste e a oeste, ele chama os amorreus, ele chama os hititas, ele chama os ferezeus, ele chama os ebuseus, ele chama os heveus de Sopé do Hermon, na região de Mispá. Ele começa a reunir, meu Deus, todo mundo reunindo, todo mundo se unindo contra Israel. Todo mundo se articulando, todo mundo com o único propósito: vamos nos unir contra Israel. Por quê? Porque Israel está no caminho certo. Israel está começando em direção ao que Deus tem para ela. Israel está chegando na terra que Deus prometeu. Eles estão muito próximos. Vamos nos unir, vamos nos unir. Eu descobri que normalmente quando você está fazendo a obra de Deus, eu descobri que normalmente quando você está fiel no caminho do Senhor, pessoas que até normalmente não se gostavam, pessoas que até normalmente nem tinha nada um a ver com o outro, começa a se unir contra você. Já viu isso? Gente que nem se fala, de repente começa a ficar amiguinho, começa a postar foto no Facebook tomando café, e você fala: meu Deus, mas desde quando o fulano fala com o cicrano? Desde quando o Beltrano conhece ele? E de repente começa a montar uma corrente. Tudo por quê? Tudo porque odeiam aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu não estou pregando isso para você ter medo de ninguém. Eu não estou pregando isso para você ficar tentando entender o que o inferno está fazendo. O que o inferno faz não é problema seu. Eu só estou dizendo para você que isso é normal para um homem e uma mulher que decide seguir a Cristo. Eu não vou gastar meu tempo falando disso. Jabim une com quem ele quiser. Jabim arma o plano que ele quiser. Jabim faz a maracutaia que ele quiser. Pode fazer facção, pode montar plano. Eu sei quem eu tenho crido. Eu estou pregando aqui não para você estudar o diabo, não para você ter medo do que estão fazendo. Eu estou pregando aqui para você entender que aquilo que Deus declara, ninguém pode parar. Então você não vai perder seu sono, você não vai perder sua paz, você não vai tomar calmante, você não vai se humilhar, você não vai querer fazer aliança com o inimigo, você não vai baixar a guarda, você não vai tentar baixar o nível. Ao contrário, quando chegarem notícias, quando chegarem boatos, quando pipocar no WhatsApp, quando chegar no e-mail, você vai olhar no espelho e dizer: eita Jeová, que eu estou no caminho certo, cada dia mais perto. Mas aquilo que Deus declara, homem nenhum para, não para. Não tenha medo. Eu aprendi pela palavra que Deus nos forja assim. Deus nos forja. Deus vai te tornar numa pessoa tão ruim do diabo enfrentar. Casca grossa,
Nossas famílias serão famílias blindadas. Nossa casa terá maturidade. Nossos filhos serão criados na presença de Deus. E eles vão ser enviados ao mundo para ser luz nas escolas, nas faculdades. Nós vamos ganhar cidades para Jesus através do nosso estilo de vida. Eu não tenho medo do que o diabo vai fazer. Eu só tenho medo de desistir do que Deus disse. Se você não desistir do que Deus disse, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eis que o esconderijo do Altíssimo estará à tua disposição. Se prepare, porque se o diabo atacar, virá um contra-ataque do céu imediato. Se prepare, que se os demônios perseguirem, anjos ministradores serão enviados. O teu Deus não é sonso, o teu Deus não é passivo. O teu Deus é o guarda de Israel que não dorme, o general de todas as... Came in with that grin, all gold on your skin. Tap your heel on the floor, like you've done it before. Little lace in your hair, yeah, you make the whole room stare. I'm trying not to fall fast, but baby that won't last. Oh, you got that spark, cut right through the dark. Hands up, let it fly. Tell me that you're mine. Dance, dance, Brady groove. You pull me in. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what
I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away.
We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And o invencível das nações. Eu não tenho medo do diabo, eu tenho medo de desistir das coisas de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem? Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas escute. Quer aplaudir? Aplauda forte ao Senhor. Escute. A unção que você tem recebido de Deus, ela é suficiente para te dar força para arruinar todos os planos do diabo. E o que Deus manda dizer hoje é: o que eu decretei, fique na luta. Fique na luta. Fique na luta. Você percebe o que carrega pelo que vem contra você. Se hoje você não está enfrentando nada, revisa a sua oração, revisa a sua fidelidade a Deus. Algum problema tem. Você sabe o que carrega pelo que você enfrenta. Você sabe o que você carrega pelo que você enfrenta. Eu vou dizer de novo: você sabe o que você carrega pelo que você enfrenta. Se você não está enfrentando nada, alguma coisa de errado está acontecendo. Porque Deus não te fez para fazer política. Deus te fez para ser representante de um reino dentro do mundo que já está no maligno, que se escurece, que se apaga. Se você, olha aqui, ó, versículo 4 do capítulo 11. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia. A Bíblia não pode mentir. Além de um grande número de carros e cavalos. Sabe o que é isso? Muita gente. Sabe o que é isso? Muito ódio. Sabe o que é isso? Muita sede de vingança, destruição. Sabe o que é isso? Muita inveja. Inveja. Uma estrutura gigantesca, articulada, não tem como não ganhar. Todos eles contra um. Todos eles contra Israel. Força máxima, potência total. E em sua mente, diante de tudo, eles falaram: vamos, porque eles não podem avançar. Vamos, porque eles não vão chegar lá. Vamos, porque eles não terão terra. Vamos, porque eles não podem ter país. Vamos, porque eles não vão viver as promessas. Preste atenção, muitos passarão por um verdadeiro inferno em algumas estações da sua vida. Muitos passarão por um verdadeiro inferno em algumas fases. E você tem que entender que quanto maior a batalha, mais é a representação de quão valioso é o seu propósito. E quando os infernos chegarem, não é para você desanimar, não é para você maldizer, não é para você duvidar, é para você entender: agora eu abraço ainda mais o que Deus me deu. Ninguém me tira da luta, ninguém me tira da luta, porque o diabo não ataca fracos, o diabo não ataca inofensivos. Satanás não vai atrás daqueles que ele já tem. Eu não estou pregando essa palavra para você amar luta. Toda luta sangra, toda luta judia. Eu só estou dizendo que a maior arma é agrudar no que Deus tem para você. E hoje, ao invés de você querer desistir, ou ao invés de você fazer aliança, carta marcada, baixar a guarda, ir lá se sujeitar àqueles que te humilham,
união. Deus está dizendo: fique na luta, 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 fique na luta. Eles têm carros, eles têm cavalos, eles têm união, mas você tem o meu espírito, você tem o meu poder, você tem a minha glória, você tem a minha unção. Fique na luta, fique na luta, fique na luta. Não desanime, não se frustre, não pare. Fique na luta, fique na luta. A sua unção sempre vai atrair algo na sua direção. A unção, a sua adoração, a sua fidelidade, sempre vai vir algo, sempre vai acontecer algo. É normal, algo para parar, algo para desanimar. Veja a quantidade de exércitos vindo contra Israel, é como a areia do mar. Eu estou falando aqui de probabilidade, eu estou falando aqui de estatística. Seria impossível Israel vencer. Eu estou falando de muitas vezes você está enfrentando coisas que qualquer pessoa normal vai dizer: você já perdeu. Qualquer pessoa humana vai olhar e dizer: é só fazer conta, amigo, já era, se entregue, acabou. Eu estou falando de um Israel que estatisticamente a probabilidade de ganhar é zero, mas é exatamente aí, quando você não tem chance nenhuma e adora, quando você não tem recurso nenhum e crê, quando tudo diz já era, mas você diz: se Deus decretou, ninguém vai parar. É nesse momento que todas as probabilidades dizem já era, mas ainda assim você fica na luta, ainda assim você clama ao Todo-Poderoso. Lembrem-se porque estão se unindo contra você. Ei, Israel, lembrem-se do porquê do ódio, lembrem-se do porquê caminham em sua direção. Não é só porque querem te destruir, é porque eles sabem o que você carrega. Eles sabem. Talvez as chances da sua família sejam pequenas, talvez as suas chances profissionais sejam pequenas, talvez as suas chances emocionais, ministeriais, acadêmicas pequenas, mas se Deus for por você, fique na luta. Fique na luta. Ninguém pode parar o que Deus declarou. Deus um dia disse ao povo: eu os levarei a uma terra. Eu os levarei. Eu sei que Deus declarou coisas para a sua vida, para a sua família, mas se você for frouxo, a Bíblia diz que a nossa força é medida no dia da luta. Eu digo para você que a tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Mas eu não vou me assustar quando Jabim organizar um exército mundial contra mim, porque eu estou indo em direção ao lugar certo. Não importa quem vem contra mim, importa se eu vou em direção ao lugar certo. Vai em direção ao lugar certo. Olhe para mim aqui. O que você faz quando todas as probabilidades são contra você? O que você faz quando o inimigo é maior que você? O que você faz quando tudo aquilo que você se apega diz acabou? O médico diz acabou. Os amigos que você mais confiava começam a se afastar e dizer: a sua amizade não me interessa mais, você é um perdedor. O que você faz quando o desespero vem contra você e você não tem onde se apegar a nada? São muitos exércitos, como a areia do mar, e eu estou só. Um povo que não tinha exército. Israel não tinha exército. Israel vivia no deserto como nômade. Não tinha arma, não tinha espada, não tinha nada. Israel não era nem uma nação, era um povo que não tinha eira nem beira. Você sabe o que Josué ouviu quando todas as probabilidades diziam não? Josué 11:6. Agora fala quem manda. E o Senhor olhou para um povo em minoria, e o Senhor olhou para um povo em desvantagem, e o Senhor olhou para um povo sem probabilidade de vitória, e o Senhor olhou para um povo despreparado para a guerra, e o Senhor olhou para um povo que tudo dizia vai morrer. E Deus diz: não tenha medo deles. Não tenha medo deles.
Não se deixe controlar pelo medo. Não decida pelo medo. Não fale pelo medo. Deus manda dizer: não tenha medo. O que eu decretei não vai mudar. O diabo é como o cachorro atrás da grade, late, 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 abre o portão, ele não sabe o que fazer, porque ele sabe que agora ele tem que resolver, ele não tem autoridade para isso. Em nome de Jesus Cristo, a mesma ordem que Deus deu a Josué, ele dá a você. Tem todas as probabilidades contra, há tudo dizendo que já era. Você não pode se entregar, fique na luta. Deus manda te dizer: não tenha medo deles, não tenha medo deles. O Espírito Santo vai estar com você, e eu declaro, levanta a mão para cá, o Espírito Santo vai afastar todo o medo da sua cabeça hoje, toda a sensação de pânico, toda a sensação de tremor, toda a sensação de não dormir, medo de morrer, medo de quebrar, medo de faltar, medo de ser envergonhado, medo de ser humilhado, medo de perder dinheiro, medo de morrer, medo de ser isso, aquilo. Deus manda eu te dizer: não tenha medo deles. Eu venho como voz profética hoje dizer: Deus tira você de todo o cativeiro do medo hoje. Vai parar esse tremor, vai parar essa boca seca, a pressão vai normalizar, essa gastrite nervosa vai passar hoje. Há uma unção fresca descendo sobre você. Não tenha medo. E daí que eles são como um grão de areia, e daí que eles têm dinheiro, e daí que eles têm influência, e daí que compraram um juiz, compraram um advogado, e daí que terão corrupção. O guarda de Israel não dorme. Maior é o que está com você. Medo de sair de casa acabou hoje. Medo de escrever acabou hoje. Medo de pensar acabou hoje. Medo de se relacionar com as pessoas acabou hoje. Medo de trabalhar, medo de viver sozinho acabou, porque Jesus está dizendo: não tenha medo. Olha para o seu irmão e fala: não tenha medo. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, põe aqui, leia comigo no 3, 1, 2, 3. Deus não me deu um espírito do quê? Não posso ser bunda mole, não posso ser pele fina. Não estou falando aqui dentro, porque algumas vezes ficar na luta implica estar com os cambitos balançando. Não estou falando que você vai ser um super-herói, não estou falando que você vai ser um cara imbatível. Eu estou falando que eu estou morrendo de medo, mas eu estou na luta. Eu estou com a boca seca, mas eu estou na luta. Eu não sei nem o que falar, mas eu estou na luta. Eu não sei o que fazer, mas eu estou na luta. Porque o espírito que habita em mim não é um espírito de covardia, é um espírito de ousadia. Não deixa o medo te dirigir na decisão errada. Não deixe o medo conduzir você para piorar a sua vida. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e o orgulho precede a queda. Não deixe o medo. Esperar o quê? Esperar o quê? Não tem nada de bom para esperar. Não tenha medo. Começa a aprender que aquilo que você deve se mover é contra o seu medo. O medo manda ir para a direita, vai para a esquerda. Se mova, mova-se. Você sabe que os leões, quando eles vão atacar, o leão mais velho, muitas vezes desdentado, que não tem força para bater a presa, ele ruge. Ele só está lá para rugir. E quando ele ruge, as presas vão ao contrário dele. E quem está do outro lado? Os leões fortes. A maior chance da presa seria correr em direção ao leão desdentado, mas ela foge. Não fuja das suas batalhas. Fala comigo: eu não posso ter medo. Se Deus decretou, ninguém vai parar. Deus diz: não tenha medo. Outra coisa que Deus diz, põe para mim o versículo 6. Amanhã, está lá, ó, não tenha medo. Por quê? Amanhã, a essa hora. Eu quero dizer que essa batalha tem dia e hora para acabar. Eu quero dizer que essa luta não precisa ter, ela tem, talvez você não saiba, mas Deus sabe. Esse sofrimento tem dia e hora para acabar. Você vai dormir o seu travesseiro hoje dizendo: Deus sabe o meu limite, Deus sabe o quanto eu aguento, e tem dia e hora. Deus diz para Josué: amanhã a essa hora acabou.
Amanhã, essa hora, a patifaria do diabo acabou. Ele tem até amanhã para gritar, fazer bagunça, te intimidar, mas fica firme, fique na luta, porque amanhã, essa hora, eu desço. E quando eu desço, eu acabo. Quando eu levanto as minhas mãos, vai mudar tudo. Levanta a mão para cá. Eu quero dizer que hoje você vai receber uma carga de energia da parte de Deus, porque o desespero está dizendo: essa luta não acaba nunca, eu não aguento mais. Aí você se vitimiza, aí você diz: meu Deus, eu não aguento. E Deus manda te dizer: eu não perdi o controle, eu tenho agenda na mão. Amanhã, essa hora, fique na luta, seja lá contra o que você está lutando, as probabilidades são maiores, seja lá contra o que está te desmotivando. Deus manda eu te dizer: amanhã, essa hora, eu quero te dizer que está prestes a acabar. Isso aqui não é palavra jogada ao vento, isso aqui não é pregação motivacional, isso aqui é Bíblia. O que te atormentou, o que te machucou, o que arrancou sua paz, o que acabou com a sua cabeça, o que te fez chorar, o que te fez querer desistir, tem a hora marcada para acabar. Amanhã, essa hora, existe um limite, e esse limite está na mão de Deus. Deus sabe o seu limite, Deus sabe até quando você aguenta, e Deus manda eu gritar aqui nesse altar: fique em paz, eu tenho os limites nas mãos. Amanhã, essa hora, amanhã, põe o 6 de novo. Não tenha medo, amanhã, essa hora, entregarei. E você, enquanto não chega a hora que eu vou mudar, você não vai ficar sentado com o bumbum no sofá, não. Pega a faca, você vai cortar os tendões dos cavalos deles, você vai queimar os carros deles, você vai em direção àquilo que eles são fortes. O músculo mais forte de um cavalo é o tendão. Quando você corta o músculo do cavalo, o cavalo se torna inútil e ele tem que ser sacrificado. Deus está dizendo: você vai aonde eles são mais fortes. Eles têm todas as chances, mas você vai onde eles são mais fortes. Deus diz: eu vou te dar poder para cortar os tendões dos cavalos. Você vai cortar e você vai humilhar onde eles são mais fortes. Vocês não são mais qualificados, vocês não são mais fortes, vocês não são mais aptos, vocês não são mais numerosos, vocês não são mais versáteis, vocês não têm nada a favor de vocês, mas eu estou dando a vocês a autoridade de cortar o tendão dos cavalos deles, porque vocês não vão vencer essa batalha de forma inútil, vocês não vão ficar sentados sem fazer nada. Eu estou pregando para alguém aqui que até ontem achou que não conseguiria, que até ontem achou que não seria capaz, que não daria conta, que não suportaria, mas Deus está te dando a oportunidade de cortar os tendões dos cavalos dos seus inimigos, e a força do seu inimigo vai se tornar inútil através do que Deus fará por você. Escuta o que eu estou pregando aqui. Para de se rebaixar, para de dizer: eu queria ser tão forte como aquele. Deus hoje está te dando uma unção. Levanta as mãos para cá. E essa unção vai ser manifesta com a oração, com a sua fidelidade, com a sua adoração. Os tendões dos cavalos estão lá, prontos a galopar na sua direção, prontos a atropelar o teu corpo, prontos a esmagar o teu crânio. E Deus está falando: a maior arma do inimigo, eu vou te dar poder para você cortá-la. Você vai cortar, você vai tornar todo ataque inútil, todo ataque. Mas pastor, é inútil porque Deus está te dando poder hoje. Levanta a mão para cá. Eu declaro que Deus está te dando autoridade para paralisar os ataques do inimigo em sua direção. Eu declaro hoje: cavalo significa força, cavalo significa velocidade, cavalo significa robustez. E hoje Deus está dizendo, através do que eu estou derramando sobre você, a fúria do inimigo será inútil. A minha missão é gritar até você entender: fique na luta, porque não é o que parece. Deus está te preparando para algo maior, Deus está te preparando para uma promessa incrível, Deus está te preparando. Não abre mão do propósito, não abre mão do destino. Grita comigo: eu vou ficar na luta. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a última coisa que eu quero te dizer, Deus fala para eles: seja agressivo
Quando te atacam, atacam com ódio. E aí você vai orar parecendo um rato, parecendo um frango. A ordem era mate todos. Então falando para você sair daqui e matar ninguém, pelo amor de Deus. Aí fala, o pastor pregou. Não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. O meu problema não é com pessoa, o meu problema é com um capeta que quer impedir a minha vida, a minha felicidade, a minha casa, a minha paz, a minha completude. Eu vou ser feliz, eu não sei você, mas eu vou ser um homem muito realizado. Eu não sei você, mas eu vou ver minha filha crescendo na presença de Deus. Eu não sei você, mas eu vou ter minha casa cheia de paz. Eu não sei você, mas eu vou conquistar tudo que Deus tem para mim. Não vai ficar nadinha para outra geração, a outra geração que lute. Eu vou querer tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus sonhou para mim. Não vai ficar nada para trás. Eu vou igual Moisés, não vai ficar uma unha no Egito. Tudo que Deus sonhou para mim eu quero. Eu sou fominha sim. Eu não sou fominha pelo que é dos outros, eu não sou fominha pelo que o vizinho tem, mas eu sou fominha pelo que Deus tem para mim. É sonho de Deus, eu quero. É sonho de Deus para minha vida, eu quero. É sonho de Deus para o meu casamento, eu quero. Não vai ficar nada. Então não vai atacar como um sonso. Ataque com a oração, ataque com a fidelidade, ataque com a santidade, ataque com a palavra, ataque com a alegria, ataque com uma adoração incondicional, ataque com uma persistência, ataque falando em línguas estranhas, ataque levantando as mãos, ataque dando glória, ataque cantando no meio do luto, ataque cantando no meio da tristeza, ataque dizendo no meio de reclamar, dizendo só o Senhor é Deus, ataque dançando na presença do Criador, ataque entrando na fornalha com o quarto homem, ataque. Porque se você tiver Jesus, por mais que o inimigo se arrume, você sempre será mais rápido. Quem ouve a Deus, quem crê nos decretos de Deus, se cura mais rápido, supera mais rápido, corre mais rápido. Enquanto os cavalos dos inimigos estão sem tendões, Ele faz os meus pés como os da corça. Enquanto os cavalos dos inimigos estão para ser sacrificados, eu não me canso, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão